Dúvidas? Se tiver dúvida, pode ativar o microfone e perguntar, tá bom? Professor, o senhor podia explicar de novo o antagonista? Explique, só. Antagonista, pessoal, ele é um fármaco que ele tem afinidade pelo receptor, porque ele se liga, tá? Agora, ele não é capaz de ativar o receptor. Ele não tem o que? Atividade intrínseca, tá? Ele não ativa o receptor. Qual é a resposta? Qual é o efeito gerado? Nenhum. Não tem resposta esse receptor, tá? Por quê? Quando o antagonista se liga ao receptor, ele bloqueia o local onde o agonista se ligaria. Então, ele pode ser utilizado como um antídoto, tá? Eu tenho outro exemplo, sem ser o da antagonista da morfina, para reverter o quadro de intoxicação da morfina. Mas eu tenho outro exemplo bacana que a gente vai ver na aula de sistema nervoso autônomo, parasimpático. Tem um veneno, certo? Um veneno que é o chumbinho que mata rato, por exemplo. Esse veneno, ele causa o seguinte efeito no nosso organismo: aumenta os níveis de acetilcolina, tá? Muitos níveis de acetilcolina. E a acetilcolina começa a estimular os receptores dela no nosso organismo, a gente começa a ter toxicidade. Então, quando chega no serviço de emergência hospitalar, tem um fármaco usado, no caso, um antagonista dos receptores da acetilcolina, chamado atropina. A atropina vai fazer o quê? Vai se ligar aos receptores de acetilcolina, bloqueando, ou seja, não gera resposta. A acetilcolina não consegue se ligar a esses receptores. Dessa forma, não gera a toxicidade e assim este efeito venenoso vai diminuindo, tá? Ficou claro agora a definição do antagonista? Ficou sim, obrigada. Nada, precisando. Então, diferenciar potência e eficácia basicamente, a potência é a capacidade do fármaco de gerar determinado efeito em uma dose menor do que outro fármaco. Entendeu? Então, você imagina o seguinte: eficácia, capacidade que o fármaco tem de gerar efeito, tá? Isso aí, tranquilo. Agora, potência, capacidade que o fármaco tem de gerar aquele mesmo efeito em uma dose menor. Compara aí, morfina e codeína. A morfina gera seu efeito total com 10 miligramas. A codeína gera seu efeito total com 50. E aí, quem é mais potente? A morfina ou a codeína? Os dois geram o mesmo efeito, só que a morfina gerou com 10 e a codeína com 50. Quem é mais potente? É a morfina. Tá? Potência, capacidade que o fármaco tem de gerar determinado efeito em uma dose menor em relação a outro fármaco, tá bom? E esse índice... Oi, pode perguntar. Na questão potência, eu coloquei, refere-se à concentração que um fármaco produz 50% de sua resposta máxima. Fica certo também? 50% da sua resposta máxima? Não. Não. Na verdade, ele é a concentração do fármaco que gera determinado efeito. Agora, a potência ela só pode ser levada em consideração quando eu estou comparando um fármaco com outro, tá? Então, é uma concentração no qual o fármaco gera efeito em relação a outro, tá? Você tem que comparar. Eu não posso dizer que uma substância é potente se eu não tenho outra pela qual eu consiga comparar este efeito, tá? Então, supondo que a dipirona gera efeito analgésico em 500 miligramas e o AS, o ácido acetilsalicílico, gera efeito analgésico em 500 miligramas. Quem é mais potente? Nenhum. Os dois são tão potentes quanto. Os dois geram efeito em 500 miligramas. Tá? Agora, se eu disser que o cetoprofeno gera efeito analgésico em 100 miligramas, aí eu digo que o cetoprofeno é mais potente que a dipirona. Entendeu? Você coloca assim, ó. Você coloca a potência
capacidade que o fármaco tem de gerar um efeito menor em determinada concentração comparado com outro fármaco, tá? Tá bom, Basicamente. obrigada. Nada. Outra coisa, esqueci de lembrar vocês no início da aula. Os exercícios podem colocar com suas palavras, tá? Pesquisem individualmente, tudo vai ser levado em consideração, tá, pessoal? Por exemplo, se você colocou alguma coisa assim que ficou incompleto, não tem problema. O intuito aqui não vai ser punir ninguém. Aqui a gente está numa ideia de tentar fazer com que vocês possam absorver o máximo possível do aprendizado em casa, porque a gente sabe da dificuldade, certo? E, entretanto, eu sei que vai ter pessoas oportunistas. Isso tem em todos os lugares. Então, ó, vocês estão vendo a minha tela aqui normal, então? Estão vendo? Beleza. Ó, Não entendi a pergunta. vocês estão vendo a minha tela, a tela do meu computador? Ah, tá, sim. Pronto, beleza. Sim. Ó, estão vendo esse programinha aqui em cima que eu estou mostrando para vocês? CopSpider? Esse programa, gente, ele faz o seguinte para mim. Ele compara documentos, tá? Por exemplo, você vai me mandar, eu vou receber, eu vou baixar 30 da turma de vocês, certo? E aí, ele compara as respostas, dando um nível de semelhança, como se fosse assim, imagine que eu tenho Max e Ana Emília. Se Max pegou o exercício de Ana Emília e copiou por inteiro, mudando só o nome, esse programa ele vai detectar. Então, qual é o seguinte? Ó, que legal, removeram aqui ó, o limite de 40 minutos. Acho que a gente vai continuar. Então, o programa vai acusar, ó, esse aqui está igual a esse. E quando ele detectar, eu vou ver se realmente tiver copiado, minha gente. Eu vou ter que anular as questões que estão copiadas, isso vai prejudicar a nota. Então, por favor, eu estou reforçando isso com todo mundo. Não copiem, certo? Porque é digitado, é a coisa mais fácil do mundo, Ctrl+C, Ctrl+V. Não copiem, realmente, façam isso de forma individual, porque já está muito rasgado, é um estudo dirigido, questões abertas, vocês pesquisam, vocês respondem. Não tem como um documento estar exatamente igual ao outro, tá? As pesquisas são diferentes, tá? Então, lembrem isso ao pessoal, tá? Para que depois eu não passe por chato e que não avisei, tá? Então, estou lembrando isso aí para vocês, para que essa situação chata não ocorra, tá bom? Professor, Diga. as respostas a gente pode colocar aí abaixo da pergunta? Sim, sim. Inclusive, eu acho ótimo isso. Você copia um exercício, coloca aqui, coloca outro exercício logo aqui abaixo e vai colocando as respostas aqui, ó, entre uma questão e outra. Ó, tá ótimo se for dessa forma, beleza? Ah, eu fiz o meu sem as questões mesmo. Sem as perguntas? Eu só coloquei as respostas. Não, então eu faço o seguinte, copia a questão e coloca, porque quando eu for corrigir, para eu poder lembrar qual é a questão, tá? Da parte de cima. Beleza? Professor, Oi. eu respondi por escrito para depois passar para o computador, tipo, escanear. Melhor que o digitado, não? Tudo digitado. Tudo digitado. Esse escrito você guarda, então vai ficar de lembrança para você. E aí quem escreve aprende, né, 2 vezes em relação a quem digita. Então foi ótimo para você. Mas é digitado, tá, gente? Eu acho que pode ser que eu não tenha sido claro com relação a isso. Inclusive, eu vou me desculpar aí com quem fez por escrito, mas é digitado, você converte o Word em PDF. Todo mundo sabe fazer isso, né? Converter em Word para PDF. Beleza. Então, bora lá, ó. Índice terapêutico, bora colocar aqui no slide, índice terapêutico. Gera muitas dúvidas esse índice terapêutico, caramba. Mas, assim, a primeira coisa que é importante vocês saberem com relação a esse índice, pessoal, é que ele não mede eficácia, tá? Apesar do nome, assim, ó, índice de terapia, ou seja, índice terapêutico ou capacidade que o fármaco tem de gerar efeito terapêutico. Não é isso, tá? O índice terapêutico, ele serve para avaliar a segurança de um fármaco. Aqui nessa imagem, eu tenho justamente a curva de efeito do fármaco,
hipnose e a curva de letalidade, tá? E aí, esse efeito, ele é gerado, esse índice terapêutico, ele é avaliado justamente através dessa fórmula aqui, tá? Que é a dose letal 50% das pessoas e a dose eficaz em 50% das pessoas. Eu só tenho como calcular um índice terapêutico se eu tiver esse gráfico daqui, tá? Eu tenho que ter esse gráfico. E aí, gente, conforme eu vou analisar esses parâmetros, eu consigo aferir, certo? Uma aproximação com relação ao possível índice desse fármaco. Por exemplo, aqui ele diz, olha, porcentagem de resposta, certo? Com relação aos indivíduos. Então, aqui, ó, 0 indivíduos, 100 indivíduos. Ou seja, nessa dose aqui, eu tenho 100% das pessoas com efeito hipnótico. Então, qual foi a dose? 200 microgramas. A dose é essa. Aí, com relação ao efeito em 50% das pessoas, tá aqui, 50%. Qual foi a dose? 100 microgramas. Então, é essa dose que eu vou utilizar para calcular o índice terapêutico, certo? É o efeito provocado em 50% das pessoas. Enquanto que, na dose letal, eu tenho aqui em cima, ó, a dose que matou 100% dos pacientes, tá? Ou seja, quem tomou 800 microgramas desse medicamento aqui, morreu, tá? Não resistiu. Aí, qual é a dose que matou metade da população? 50%. Qual foi a dose que matou metade? 400. Então, para calcular índice terapêutico, eu tenho que pegar essa 50% da população. Tanto que provocou o efeito, quanto aqui provocou a letalidade. Então, ó, DL50, 400 microgramas, certo? 400 microgramas é a dose que matou 50% dos pacientes. E a dose que provocou efeito em 50% dos pacientes? 100 microgramas. Como é que eu calculo o índice terapêutico? Dose letal dividido pela dose eficaz. 400 dividido por 100, índice terapêutico 4. O que é importante? Você entendeu o que significa esse número 4. Índice terapêutico 4 significa que aquela substância, aquele medicamento, ele é seguro. Agora, ele é seguro 4 vezes da dose eficaz. Ou seja, se eu tomar uma dose eficaz num determinado tratamento, eu vou ter o efeito. Se eu tomar 2, tranquilo. Se eu tomar 3, tranquilo. Agora, se eu tomar 4, existe a possibilidade de 50% das pessoas que tomam 4 morrer. Basicamente isso daí. Beleza, pessoal? A mesma coisa vale para dose que promove 100% da letalidade. Olha só. Dose que promove 100% da letalidade, 800. Dose que promove 100% da eficácia na população, 200. Se eu divido 800 por 200, eu vou ter 4 também. E aí, isso quer dizer que a dose que é eficaz em 100% da população pode ser tomada até 4 vezes para poder provocar a morte de 100%, tá? Que é 800. Aí, esse índice terapêutico, ele tem que ser alto ou tem que ser baixo? Ele tem que ser muito alto. Quanto mais alto for esse índice terapêutico, melhor vai ser a segurança desse fármaco. Já pensou índice terapêutico 20? Isso quer dizer que para a pessoa morrer, ela tem que tomar 20 vezes aquele comprimido. Agora, se esse índice terapêutico for baixo, 2, por exemplo, se eu tomar 2 comprimidos, eu morro. Ou seja, ele não é um medicamento seguro. Ele é um medicamento altamente o quê? Tóxico, perigoso. E não vai existir nenhum medicamento índice terapêutico 1. Por quê? Índice terapêutico 1, tomei o medicamento para ter o efeito ao mesmo tempo em que eu vou morrer. Tá? Então, isso não existe. Não pode ter nenhum medicamento índice terapêutico 1. Então, vocês vão colocar essa resposta. Aqui é a questão dando a DL, 75 miligramas, dando a DS 50, 25 miligramas, o que é que vocês vão fazer? Dividir um pelo outro. Compara esse fármaco Y com esse fármaco X. Ó, só fazendo aqui com vocês, de cabeça. Pegar o fármaco X, tá? 200 dividido por 100, índice terapêutico, 2. Agora aqui, ó, fármaco Y,
75 dividido por 25, índice terapêutico 3. Eu tenho X, índice terapêutico 2, e eu tenho Y, índice terapêutico 3. Quem é mais seguro? O de índice terapêutico 3, ou seja, Y é mais seguro, tá? Só isso. Muito fácil, rasgado, tá? Dúvidas? Deu? Simbora. Essa é outra questão, ó, só para mencionar, tá? Quais são os possíveis alvos que os fármacos vão atuar. Gente, na aula eu foquei nos receptores. Ela está em negrita aqui justamente porque são mais importantes. Mas saibam que não são apenas os receptores que os fármacos vão atuar. Eu falei vários outros exemplos, né, proteína estrutural, transportador, ácido nucleico, enzima, canal iônico, receptores, entre outros. Tudo isso pode ser alvo de fármaco. Agora, para a nossa disciplina, certo? A gente vai estudar muito mais fármacos que atuam em receptores do que fármacos que atuam em ácidos nucleicos, por exemplo. Tá? Do que fármacos que atuam em proteínas estruturais. Por exemplo, antibióticos. Os antibióticos, bastante antibiótico atua em ácido nucleico, tem antibiótico que vai atuar em proteína estrutural, sendo que a gente não vê antibiótico na nossa disciplina. Então, não faz sentido a gente dar o foco para eles. Tá? Agora, em relação a enzimas e receptores, vocês vão ver que muitos fármacos vão atuar a nível de receptores e de enzimas. E os receptores que a gente falou que vão ser os mais importantes são esses dois, tá? Os ionotrópicos e os metabotrópicos, tá certo? Foram os alvos da nossa aula e acho que quase todas as classes de medicamento que a gente for estudar, se eles não atuarem em enzimas, eles vão atuar a nível de ionotrópico e receptor metabotrópico, tá bem? Aí, as principais diferenças estruturais e funcionais, tá? Então, quando eu falo assim, ó, diferença estrutural e funcional, eu quero que você me diga como é a estrutura do ionotrópico e do metabotrópico e o que é que eles fazem, ou seja, qual é a função do ionotrópico relacionado ao metabotrópico. Então, ó, primeiro, a diferença estrutural. Ó, vou pegar aqui, esse slide mostra a diferença estrutural. Deixa eu só perguntar uma coisa a vocês aí, quem puder responder agora. Vocês estão visualizando o meu vídeo aqui no topo? Tá tapando o slide? Não. Tá não? O slide está em cima e seu vídeo está embaixo. Pronto, tá bom, beleza. Só para ter essa certeza. Então, bora lá. Olha só, estruturalmente, receptor ionotrópico, de 4 a 5 subunidades proteicas. Elas vão atravessando a membrana, certo? 1, 2, 3, 4, certo? Alfa-hélices transmembranares, nesse caso. Ou pode ser 5 também. 1, 2, 3, 4, 5 subunidades proteicas transversais à membrana, certo? Isso aí, pessoal, representa a estrutura de um canal ionotrópico, ou seja, de um receptor canal iônico, pelo qual o fármaco ele vai se ligar para abrir esse canal ou manter ele fechado, tá? Então, mais uma vez, estruturalmente, isso aqui, tá? 4 a 5 subunidades proteicas que formam o quê, ó? No meio do canal? Um poro, um canal. E aí, quem é que passa por esse canal? Os íons, tá? Se é um receptor ionotrópico, quer dizer que vai ter íons passando por esse canal, tá? Deixa eu só ver aqui que tem um áudio. Então, olha só. Professor, repete aí de novo, por favor, porque estava o áudio, não deu para escutar direito. Beleza, repito. Eu peço na questão para diferenciar estruturalmente receptor ionotrópico e metabotrópico. Estruturalmente falando, o ionotrópico ele tem 4 a 5 subunidades proteicas, conforme a gente consegue ver nessa imagem, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrar que essas subunidades elas são transversais, ou seja, elas atravessam a membrana, tá?
E elas atravessam de uma forma que são capazes de gerar o que no meio? Um canal, um poro. E esse poro é o local por onde vai passar os íons. Isso aí, gente, é a definição estrutural de um receptor ionotrópico. Agora, a definição estrutural de um receptor metabotrópico é que ele é um receptor ancorado à membrana e ele possui 7 segmentos transmembranários, certo? E, dessa forma, expondo o sítio ativo na parte externa, ele não é um canal, tá? Então é importante lembrar isso. Ele não é um canal, certo? Ele é um complexo proteico ancorado à membrana de 7 segmentos transmembranários. Esses segmentos a gente chama de alfa-hélices, tá? Então aqui, ó, 7 alfa-hélices e o ionotrópico, ó, 4 a 5 alfa-hélices. Então, essa é a principal diferença estrutural, tá? Um é um canal, o outro não é. Um tem 7 segmentos transmembranários, o outro tem de 4 a 5, tá bom? Agora, se eu digo funcionalmente eu digo que o receptor ionotrópico ele é um canal iônico. Se ele for catiônico, quer dizer que passa o quê? Íons positivos, tá? Como exemplo aqui, ó, receptor nicotínico da acetilcolina é um canal o quê? Catiônico. Passa o quê? Íons positivos. Se passa íons positivos para dentro da célula, ela fica mais positiva, ela vai despolarizar, tá? Então, funcionalmente, os receptores ionotrópicos, eles podem ser catiônicos, que permitem a entrada de íons positivos, despolarizando a célula, ou eles podem ser canais iônicos aniônicos, ou seja, que permitem a entrada de íons o quê? Negativos, e que causam o quê na célula? Hiperpolarização, tá? A célula fica inibida. Então, funcionalmente, é isso que o ionotrópico representa, tá? Ou canais iônicos catiônicos ou aniônicos. E se for catiônico, a célula despolariza. Se for aniônico, a célula hiperpolariza. Já o receptor metabotrópico, funcionalmente, ele está acoplado à proteína G, tá? E esse acoplamento faz com que exista variados tipos de proteína G, GS, GI e GQ, e que a determinar o tipo da proteína G é que a gente vai saber o efeito gerado. Se for uma GS, estimulação, GI, inibição, GQ, estimulação também. Isso daí já responde, inclusive, a questão, essa daqui, a 7, né? Quais os 3 tipos de proteína G e o que cada uma delas faz. Então, vamos lá. Funcionalmente. Oi, pode falar. O senhor falou da questão 5, né? Na 5, para diferenciar estruturalmente e funcionalmente. Aí, só para checar se eu coloquei certo. Certo. Sobre os ionotrópicos, sobre os ionotrópicos, eu coloquei assim: alterações nos canais iônicos, os neurotransmissores, eles se ligam nas proteínas receptoras integradas nos canais, tem abertura ou fechamento do canal e tem uma mudança rápida e tempo reduzido no potencial de membrana. Eu coloquei isso sobre os ionotrópicos. Está correto. Eu só completaria falando do efeito que os catiônicos e os aniônicos podem gerar, porque ele tem 2 tipos de receptor ionotrópico. Ele pode ser catiônico ou ele pode ser aniônico. Se for catiônico, qual é o efeito em relação ao potencial de membrana que ele gera? Despolarização. Se for aniônico, qual é o efeito que ele gera em relação ao potencial de membrana? Hiperpolariza. Pronto, aí já fecha a parte funcional, o resto está correto. Tá. E sobre os metabotrópicos, eu coloquei produz segundo mensageiro, ligação do neurotransmissor, ativa a resposta da proteína G, subunidade alfa, libera subunidade beta e gama, tem uma atividade através de GTP e o potencial é lento e com mais duração. Perfeito, tá? Então você descreveu justamente o que é que faz o receptor metabotrópico. Quando eu pergunto assim, ó, diferença funcional, eu estou perguntando o que ela faz. Então você diz, ó, o receptor metabotrópico, quando ele é ativado,
ele ativa uma proteína G, que a depender do tipo dessa proteína G, se ela for GI, se ela for GS, GQ, ela vai representar um determinado efeito a nível de potencial de membrana. E lembrar, isso aí que você colocou é interessante, as respostas geradas por fármacos que atuam a nível de receptor metabotrópico, a nível de proteína G, são respostas mais lentas quando comparada aos fármacos que geram respostas a nível de receptor inotrópico. Por quê? Porque o receptor inotrópico, o fármaco se ligou nele, ele abre e entrou os íons. O metabotrópico não. O que é que tem que acontecer no metabotrópico? Ativar o receptor, ativar a proteína G. Aí essa proteína G vai ativar quem lá embaixo? Uma enzima. Essa enzima, ela vai gerar segundos mensageiros. Os segundos mensageiros vão fazer o papel do fármaco dentro da célula, que é o quê? Abrir esses canais iônicos. Olha só o moído para poder abrir o canal iônico. Esses processos são chamados de cascata de sinalização. Por que cascata? Porque é uma coisa que vai dependendo da outra. Ela acontece, em seguida acontece outra coisa, em seguida acontece outra, e assim vai. Cascata de sinalização. Então, uma vez que essa cascata são diversos processos, são diversas etapas, isso aí vai demandar mais tempo para o efeito ser gerado. Então, receptor metabotrópico mais lento, receptor inotrópico mais rápido. Bacana, bem lembrado. Tá? Então, acredito que a gente falou, né, os principais pontos referentes a essa questão 5, tá? E também já essa questão 6 já foi respondida. Qual é o efeito resultante da abertura de receptor inotrópico catiônico e aniônico? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão falar que quando abrem um canal catiônico, passa íons positivos e que a célula despolariza. Mas eu quero que vocês digam, o que representa essa despolarização? Certo? A inversão de cargas. O interior da célula era negativo, passou a ficar positivo, isso quer dizer que ela atinge um potencial de membrana que é capaz de gerar um potencial de ação, e dessa forma esse potencial de ação gera um efeito. Né? Ou seja, a célula exerce sua função. Se for uma célula neuronal, faz sinapse. Se for uma célula muscular, contrai uma glândula, secreta. Tá? E aí, pessoal, no aniônico é o contrário. Entra íons negativos, o interior da célula fica muito negativo, esse potencial de membrana vai lá para baixo, ela entra em período refratário, né? A hiperpolarização dá início ao período refratário. O que é o período refratário? É o período onde a célula não consegue gerar estímulo, não consegue receber estímulo, não consegue gerar potencial de ação. Ou seja, se for um músculo, vai contrair? Não, vai ficar relaxado. Se for um neurônio, vai se comunicar? Que no caso ela vai ficar muito negativa, né? Ela vai hiperpolarizar. Isso. Essa hiperpolarização, o nome hiperpolarizado, ou seja, está super polarizado. A polarização da célula é quando ela está em estado de repouso, em menos 70 milivolts. Se eu hiperpolarizo, quer dizer que ela vai cair mais do que menos 70. Aí vai para menos 80, menos 90, e não consegue. Ela não consegue gerar potencial de ação. Fica inibida, fica dormindo. Então não contrai, não libera secreção, não se comunica, não faz sinalização, entendeu? Ela fica simplesmente dormindo. Então, por exemplo, o Rivotril. O que é que o Rivotril faz nos neurônios? Faz isso. Ele gera uma hiperpolarização intensa nos neurônios. Os neurônios, eles adormecem e você fica com estado sedativo, ou seja, com a depressão no sistema nervoso central, porque todos os seus neurônios estão altamente hiperpolarizados. Tranquilo? Agora, para finalizar, certo? A revisão de dinâmica. A gente vai para a revisão geral depois. A questão número 8, ele pergunta sobre os segundos mensageiros. Tá? Os segundos mensageiros, tanto da via da adenileuciclase, quanto da fosfolipase C-beta. Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte, pessoal. Ó, sempre que a gente estiver falando de GS e GI, certo? GS e GI, são 3 tipos de proteína G. GS, GI e GQ. Sempre que a gente falar de GS e GI, vocês vão lembrar que o alvo delas, certo? A enzima alvo delas vai ser sempre essa aqui, ó. Ciclase de adenileu, tá? Não é outra.
Falou GS, GI, é ciclase de adenileu, ou adenileu ciclase, essa ordem aqui não interessa. Ciclase, adenileu ciclase, tanto faz. Tá? O importante é que GS e GI interagem com adenileu ciclase. De que forma? A GS estimula a adenileu ciclase, ativando essa enzima, e GI inibe a adenileu ciclase, tá? Bloqueia essa enzima, tá? E aí a gente vai lá para a cascata de sinalização deles, certo? Se o GS estimula, o que é que essa enzima faz? Converte ATP em AMP cíclico. Então, a AMP cíclico, gente, é segundo mensageiro do que via, adenileu ciclase. Então, ó, deixa eu ver se isso já responde. Quais os segundos mensageiros da via da adenileu ciclase? Quem é da adenileu ciclase, segundo mensageiro? É o AMP cíclico e a proteína quinase A, tá? A AMP cíclico ativa a proteína quinase A. E o que é que essa proteína quinase faz? Toda proteína quinase fosforila. A proteína quinase A fosforila o que lá em cima? Canais de cálcio. Esses canais se abrem, entra íons positivos, que é o íon de cálcio, a célula despolariza, tá? GI. GI faz o quê? Inibe a adenileu ciclase. Então, se inibe a adenileu ciclase, não tenho ATP sendo convertido em AMP cíclico. Sem AMP cíclico, não ativo o pKa. Sem esse pKa ativado, o canal de cálcio não abre. Se o canal de cálcio na membrana não abre, não entra íons cálcio. Se não entra íons cálcio, o interior vai ficar o quê? Negativo. A membrana vai hiperpolarizar, ficar inibida. Ou seja, GI gera efeito inibitório, hiperpolarização. GS gera efeito estimulatório, despolarização. Dúvidas com relação à cascata de sinalização da ciclase de adenileu? Você pode repetir, professor? Repito. Ó, essa questão 8, ela pergunta quais... Primeiro ela pergunta, por que um fármaco viria a precisar da atuação de um segundo mensageiro para gerar seu efeito? Vamos responder primeiro isso. Então, bora lá. Por que ele precisa de segundo mensageiro? Ou seja, por que ele precisa de substâncias aqui embaixo para fazer o efeito dele? Porque ele não consegue atravessar a membrana. Se ele atravessasse, ele mesmo faria o efeito lá dentro. Mas ele não consegue. Ele é um fármaco o quê? Polar, muito provavelmente. Ou um fármaco que tem uma molécula grande, né? Não atravessa a membrana, ele tem que atuar por onde? Fora. Então, ele precisa de um receptor na membrana para se ligar. Esse receptor, vamos ver como ele é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 subunidades transmembranares. É metabotrópico. Se é metabotrópico, ele tem que estar acoplado a quem? Proteína G. Essa proteína G é de que tipo? S. Então, ó, voltando aqui. A S faz o quê, gente? Estimula. Ó, o S de estimulação. Estimula. Essa enzima, quando se tratar de GS e GI, essa enzima vai ser quem? A adenileu ciclase ou ciclase de adenileu, mesma coisa, tá? Então, no caso da S, quando a subunidade alfa for ativada, trocando GDP por GTP, essa subunidade alfa S estimula a adenileu ciclase e essa enzima ativada converte o ATP em AMP cíclico. Então, aqui eu tenho a geração do primeiro e segundo mensageiro desta cascata de sinalização. Quem é? A AMP cíclico. O segundo mensageiro faz o papel do fármaco dentro da célula. Então, ó, o que é o fármaco? Esse agonista aqui, exemplo, a adrenalina. A adrenalina tem que fazer o quê? Aumentar os batimentos cardíacos. Só que a adrenalina não consegue entrar dentro da célula, então ela tem que ter um segundo mensageiro lá dentro que faça esse papel. Quem é o primeiro e segundo mensageiro produzido lá dentro? A AMP cíclico. O que é que o AMP cíclico faz? Ativa a pKa. Segundo mensageiro. Tem 2 segundos mensageiros. A AMP cíclico, pKa. O que é que o pKa faz? Ativa o canal de cálcio na membrana. Esse canal de cálcio abre, entra cálcio dentro da célula, ficando o interior mais positivo, eu tenho despolarização. O coração vai começar a bater. Então, não é a adrenalina que era para fazer o coração aumentar os seus batimentos, mas não é ela que faz isso. Quem faz isso? Proteína quinase A, abrindo os canais de cálcio. Agora, a pKa só fez isso, pessoal, que a adrenalina
ativou seu receptor, tá? Então, os segundos mensageiros é isso, tá? Eles fazerem com que o efeito do fármaco dentro da célula seja gerado, tá bem? Com relação ao efeito estimulatório pela proteína GS, ficou claro? Sim, sim, ficou. Agora, GI. GI, ela inibe a adenileuciclase, tá vendo? Ó? Inibe. Então, se ela inibe, ó, chegou aqui uma alfa-I. O que ela faz? Inibe a adenileuciclase. Não há conversão do ATP em AMP cíclico. Não há. Sem AMP cíclico, sem PKA. Sem PKA, não abre o canal de cálcio na membrana. Esse canal de cálcio não abre, resultado, não entra íons positivos na célula. Se não entra íons positivos na célula, ela não despolariza. Se ela não despolariza, ela faz o quê? Hiperpolariza. Essa hiperpolarização deixa a célula inibida. Então, ó, GS estimula a célula, GI inibe. Beleza? Então, ó, vamos lá. Por que um fármaco viria a precisar da atuação do segundo mensageiro para gerar seu efeito? Porque o fármaco não consegue entrar na célula, tá? Para exercer a sua função. Então, ele se liga... Pode dizer. No caso, eu coloquei que alguns dos fármacos, eles não são capazes de produzir uma resposta imediata, rápida e eficaz, no caso. Isso aí é uma consequência. Porque eu posso ter um fármaco que ele vai gerar essa resposta rápida, como é o caso dos que atuam em receptores ionotrópicos, por exemplo. Tá? Os fármacos que atuam em receptores ionotrópicos não tem segundo mensageiro. Ele se liga diretamente no canal, o canal se abre. Concorda? Não tem segundo mensageiro. Agora, os fármacos que atuam a nível de receptor metabotrópico, pessoal, ele tem que ter aquela cascata, vai ser mais lento, certo? Agora, ele precisa de segundo mensageiro, não é porque o efeito vai ser lento. O efeito ser lento é uma consequência, tá? Ele precisa do segundo mensageiro porque o fármaco não consegue executar a sua função dentro da célula, tá? E aí tem que ter alguém lá dentro que faça isso por ele. É o segundo mensageiro. Quais são os fármacos que basicamente não conseguem provocar esse efeito imediatamente? São os fármacos polares, os fármacos com tamanho molecular maior, eles não conseguem atravessar a membrana. Dessa maneira, eles vão se ligar aos receptores metabotrópicos e esses receptores metabotrópicos vão exercer o seu papel mediante cascata de sinalização. Tá? Então, por que ele viria a precisar da atuação de um segundo mensageiro? Porque o fármaco não exerce a sua função dentro da célula, tá? Seja pelo motivo que for, porque ele não consegue entrar na célula, então ele vai se ligar a um receptor fora. Agora, esse receptor, ele é metabotrópico. Se for ionotrópico, não há segundos mensageiros, porque o ionotrópico abre imediatamente, tá? Aí, abrindo imediatamente, os íons entram. Não precisou de segundo mensageiro, tá bom? Aí, ó, segundo mensageiro da via da adenileuciclase, AMP cíclico e PKA, e da fosfolipase beta. Vamos ver. Então, ó, se GI e GS é adenileuciclase, GQ é quem? Fosfolipase C. Outra enzima. Agora, aqui, ela estimula, tá? A GQ, quando é ativada, estimula essa enzima. Então, a gente vê aqui, ó, as proteínas alfa, Q, certo? Ou seja, G do tipo Q, ativada pelo GTP, ó, vai estimular a fosfolipase C. O que é que essa enzima ativada faz? Converte o PIP2 em diacilglicerol e IP3. Quais são os dois primeiros segundos mensageiros que a gente tem aqui? Ó? Diacilglicerol, o DAG, e o IP3. São dois segundos mensageiros. Aí eu tenho IP3 liberando cálcio, tá? Então, cálcio também é segundo mensageiro, porque o cálcio faz o quê com a PKC? Ativa. E o diacilglicerol faz o quê com a PKC? Ativa. E a PKC fosforila quem? Canais de cálcio na membrana, abrindo os canais de cálcio, entrando o cálcio dentro da célula, gerando despolarização.
Segundo os mensageiros dessa via, diacilglicerol, IP3, cálcio e proteína quinase C, certo? Que é a PKC. Esses 4, segundo os mensageiros dessa via da fosfolipase C, tá? Então, proteína GQ estimula a fosfolipase C, que, consequentemente, gera um efeito estimulatório, tá? Pode perguntar. Pode repetir, por favor, essa parte da enzima GQ, porque eu me perdi. Tá, vamos lá. Eu vou dar como exemplo, certo? Imagina que isso daqui, essa célula, é um músculo liso intestinal, beleza? Então, tá lá a nossa peristalse, ela é autônoma. Então, se ela é autônoma, é porque a acetilcolina está agindo para promover a peristalse, para promover a contração do músculo liso intestinal. Então, ó, se isso aqui é uma célula muscular lisa do intestino, aqui a gente tem um receptor. Esse receptor tem 7 alfa-hélices transmembranários, é metabotrópico. A ele a gente atribui o nome de M3, tá? Quem se liga a esse receptor? Acetilcolina. A acetilcolina é o agonista que se liga a esse receptor e gera a ativação desse receptor. E ele está acoplado a uma proteína G do tipo Q. Aí a gente já aprendeu isso. A proteína GQ faz o quê com a fosfolipase C? Ativa, certo? Proteína GQ ativa a enzima fosfolipase C. Pronto. Então, se a acetilcolina ativa o receptor M3, que ativa a proteína GQ, essa subunidade alfa-Q com GTP ativa a fosfolipase C. Fosfolipase C está ativada, beleza. O que é que ela vai fazer agora? Converte esse fosfolipídio que está na membrana em diacilglicerol, o DAG, e o IP3, ou seja, 2 segundos mensageiros. A gente tem que saber o que é que cada um deles vai fazer. IP3 libera cálcio do retículo sarcoplasmático e esse cálcio fica no citoplasma da célula, tá? E conforme vai aumentando esse cálcio, ele ativa a proteína quinase C, juntamente com o diacilglicerol, que também vai ativar a proteína quinase C. Essa proteína quinase C faz o quê? Ó, fosforila. Fosforila quem? Canais de cálcio. Onde? Na membrana. Canais de cálcio se abrem, entra cálcio dentro da membrana e os positivos fazem despolarização. Tá bom? E, consequentemente, o músculo liso despolarizando, gente, ele contrai. E se o músculo liso intestinal contrai, ele gera a peristalse. Tá? Tranquilo? Melhorou aí a sua dúvida? Melhorou, obrigada. Nada. Então, ó, só respondendo pela última vez, segundo os mensageiros da adenileuciclase, a gente tem o AMP cíclico e a proteína quinase A. Da fosfolipase C beta, a gente tem diacilglicerol, o IP3, o cálcio e a proteína quinase C. Beleza? Então é isso, certo? Estudo dirigido de farmacodinâmica, basicamente, essas foram os questionamentos que eu fiz para vocês responderem. E em relação aos outros assuntos, tá, que a gente deu no início da disciplina, de forma presencial, graças a Deus, eu pontuei aqui, basicamente, aquelas coisas que eu considerei mais, assim, evidentes, sabe? Mais na cara, aquelas que a gente mais discutiu, como constitui droga, medicamento, remédio e fármaco. Isso é uma questão certa na prova, sempre coloco em prova avaliativa, a primeira unidade, coloco em reposição e coloco também na final, tá? Eu acredito que ninguém vai fazer vai ter esse mérito de ir para a final esse ano, se Deus quiser, mas normalmente é uma coisa que eu friso para as pessoas aprenderem a diferença entre isso, tá? Então, nesse slide aqui, eu sempre, deixa eu colocar, ó, droga, tá, pessoal? Tá aqui a definição, é só uma pegada aqui dos próprios slides, a gente já tem as definições, certo? Droga
toda substância com propriedade de realizar modificações nos sistemas orgânicos. Ou seja, substância que entra no organismo e modificou esse organismo, tá? Já é considerado uma droga. Agora, tem que lembrar do seguinte, não pode ser um nutriente, tá? Nem pode ser água, nem uma substância endógena que a gente produz. Tem que ser algo externo, tá? Tem que ser, por exemplo, aqui, ó, um chá, uma planta, tá? Cigarro, o próprio medicamento pode ser considerado uma droga. E o que vai fazer ele se diferenciar principalmente do fármaco, pessoal, é essa estrutura química aqui, ó. Só isso. Eu sei quem é o fármaco, mas é a mesma definição. Fármaco, substância química com estrutura química definida, introduzida no organismo, produz efeitos biológicos. Esse efeito pode ser positivo, esse efeito pode ser negativo, tá? Mas o que é que diferencia ele da droga? A droga, eu não sei bem quem está entrando no organismo promovendo aquelas alterações. Por exemplo, cigarro. Fumei cigarro. Se eu fumo cigarro e fico mais tranquilo com relação à ansiedade, se eu fumo cigarro e tenho câncer, se eu fumo cigarro e tenho enfisema, quem está fazendo isso especificamente? Eu não sei. Agora, se eu digo que a nicotina que está causando a dependência, aí beleza, a nicotina tem estrutura química definida, isso é o fármaco. Se eu digo que é o cádmio, um metal que é encontrado no cigarro, que está promovendo um efeito cancerígeno, aí sim o cádmio é um fármaco, tá? Então, assim, quando eu especifico a substância, eu sei quem ela é, tem a estrutura química definida, eu me refiro a essa substância como fármaco. Enquanto que eu não sei quem é a substância, por exemplo, a maconha, tá? A maconha gera esses efeitos aqui, psicoativos na pessoa. Pronto, estou me referindo à droga, tá? Agora, se eu digo, o delta-9-THC provoca os efeitos psicoativos da maconha, o delta-9-THC é o quê? O fármaco, tá bom? Então, tá aqui, as definições estão por escrito, certo? Remédio é a mais fácil de todas, né? Qualquer tipo de cuidado capaz de promover cura, o bem-estar no paciente, ou seja, melhorou a saúde, remédio, tá? Então, o medicamento é um remédio, a fisioterapia, a caminhada, certo? A psicoterapia são exemplos de remédio, assim como o medicamento, tá? O medicamento, ele é uma droga? Vamos lá. Ora, tomei Tilenol, um exemplo. Tomei Tilenol para dor de cabeça. E aí a minha dor de cabeça passou. Então, substância que entrou no meu organismo e modificou funções orgânicas, gerando um efeito, bom ou ruim. Nesse caso, foi efeito bom. Melhorou minha dor de cabeça. Então, é uma droga? Agora, se eu digo, o paracetamol do Tilenol fez isso. Então o paracetamol é o fármaco. Beleza. Foi um remédio ou não foi? Melhorou minha saúde? Foi um remédio. Tá? E o Tilenol é um medicamento? Então, é um produto farmacêutico tecnicamente obtido e elaborado, com finalidades profiláticas, terapêuticas, com fim diagnóstico, apresentando segurança, eficácia e qualidade. Olha a definição do medicamento como é extensa, viu? Produto farmacêutico tecnicamente elaborado ou obtido, ou seja, tecnicamente por profissionais da saúde, químicos, farmacêuticos, a nível de indústria, certo? Com finalidade profilática, ou seja, prevenir alguma doença, terapêutica, tratar alguma doença, fins de diagnóstico, como o próprio nome já está dizendo, descobrir uma doença. E que apresenta o quê? Segurança, ou seja, índice terapêutico baixo ou elevado? Elevado, eficácia, capacidade de gerar um efeito terapêutico, e qualidade, ou seja, não apresentam variações de estabilidades físico-químicas ao longo do tempo. E apresentam, né? Mas quanto mais qualidade tem o medicamento, maior o prazo de validade dele, tá? Então, é isso. Medicamento, remédio, droga e fármaco. Eu acredito que não existam muitas dúvidas com relação a isso, né? Pode seguir? Quais as principais diferenças entre os medicamentos referência, similar e genérico? Quais são intercambiáveis? Vou pegar aqui um slide. Vamos lá. Medicamento referência, pessoal. Como o nome está dizendo aqui em azul, bem grande.
inovador, tá? Então, ele é o primeiro a ser lançado. Ele foi descoberto por uma indústria farmacêutica e foi o quê, ó? Patenteado, tá? Então, medicamento referência inovador, ele detém uma patente, certo? E, consequentemente, quando essa patente cai, certo? Outros laboratórios começam a produzir esse medicamento. Como, por exemplo, o genérico. O genérico, depois que caiu a patente, eu já posso produzir um medicamento genérico, por exemplo, aqui, ó. Qual é a semelhança do genérico com o referência? Tudo isso, ó. Princípio ativo, que é o fármaco, tá? Concentração, que é a dose. Forma farmacêutica. Então, aqui, ó, se é uma forma farmacêutica comprimido, o genérico também é comprimido. Via de administração, oral, também vai ser oral aqui no genérico. Indicação terapêutica, disfunção erétil, genérico, mesma indicação terapêutica. O que é que vai variar, gente, do genérico para o referência? Duas coisas, tá? Primeira, a caixa, a apresentação, tá? Que vai ter essa faixa amarela, o nome genérico, e não tem o nome de marca, tá? No caso aqui, ó, Sildenafila referência Viagra, genérico, o nome de marca não existe, é o nome do fármaco. E a segunda diferença é os recipientes. É só lembrar que é como se fosse a receita de bolo. O princípio ativo é o mesmo, chocolate, chocolate. Mas a forma que um bolo foi preparado pode ser diferente do outro. Os recipientes podem variar. E essa variação de recipientes exige a necessidade de testes de quê? De bioequivalência. Para provar que esse medicamento genérico, ele é tão bom quanto o medicamento referência. Ou seja, ele é bioequivalente. Ele tem a mesma biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É a quantidade que o medicamento está disponível no sangue, tá? E aí, gente, se eu faço esses testes de bioequivalência do genérico com o referência e ele passa nos testes, aí eu posso comercializar. Então, não tem dúvidas. Está sendo vendido como genérico? Já foi feito os testes. Eles são o quê? Intercambiáveis. O que é intercambiabilidade? É eu produzir um medicamento que apresenta a mesma biodisponibilidade do que outro, tá? E assim eu posso prescrever medicamento X e trocar pelo Y, desde que eles sejam intercambiáveis. Beleza? Então, genérico é intercambiável com referência. Agora, falando do similar, tudo igual, certo? Com relação ao genérico, tudo igual. A diferença é que o similar, ele apresenta o nome de marca, tá? O nome de marca aqui, por exemplo, Déjà Vu. Então, apresenta a mesma forma farmacêutica, a mesma dose, mesma via de administração, mesma indicação. Agora, os recipientes são diferentes. O nome de marca tem no similar. E aqui eu quero lembrar para vocês que pode ter dois tipos de similares. Similar convencional, similar equivalente, tá? O similar convencional é o pior que tem. Não foi feito teste de bioequivalência, ou seja, não são intercambiáveis, tá? Agora, se aquele similar que não era intercambiável passou a fazer o teste de bioequivalência e acabou sendo aprovado nesses testes, isso quer dizer que ele torna-se um similar o quê? Equivalente, onde eu posso trocar o similar equivalente pelo referência. Resumindo, medicamento referência intercambiável com genérico, sim. Prescreveu referência, troca por genérico. Prescreveu genérico, troca por referência. Prescreveu referência, troca por similar equivalente. Prescreveu similar equivalente, troca por referência. Só esses que são intercambiáveis. Similar equivalente com referência, referência com genérico. Agora, genérico não é intercambiável com similar equivalente. Ah, professor, genérico fez os testes de bioequivalência com referência. E o similar equivalente fez os testes de bioequivalência com referência. Por dedução, se o genérico é intercambiável com referência, similar equivalente intercambiável com referência, então, automaticamente, o genérico vai ser intercambiável com a equivalência.
Não é assim. Porque o genérico teria que ter feito o teste de bioequivalência com quem? Com aquele similar equivalente, para poder a gente dizer que é intercambiável. Então, não é intercambiável genérico com similar equivalente. Pegando esse gráfico aqui, a gente tem o resumão de tudo, tá? Ó, referência, troca com genérico. Referência, troca com similar equivalente. Todo o resto não pode. Então é fácil. Similar não troca com ninguém, similar equivalente só com referência, não troca com genérico, tá? E aí é isso. Acredito que a gente abordou aí essa questão 2 com bastante ênfase e normalmente as pessoas erram essa questão na prova, viu? Por mais que a gente bata no ponto e tal, mas aí quando chega lá na prova ainda dá umas erradas. Mas eu queria saber de vocês se ficou alguma dúvida com relação a essa parte aqui de referência similar e genérico. Alguém dê um ok, por favor? Oi? Tá Tudo bom. ok, professor. Vi um legal. Tá bom, então vamos lá. Só para saber se vocês estão vivos ainda. Ó, um importante fenômeno que pode comprometer o efeito do fármaco é o metabolismo de primeira passagem. Explique como ele ocorre e cite duas vias que não são afetadas. Então, vamos colocar na aula de farmacocinética aqui, tá? Eu pulei via de administração, vamos para a cinética. Cadê? Metabolismo de primeira passagem. Cadê? Ah, é na via de administração, desculpa. Aqui. Vou mostrar para vocês primeiro essa imagem. Olha só. Aqui, gente, a gente tem uma representação de grande parte do trato gastrointestinal, tá? Imagina um fármaco que foi administrado pela via oral. Ele chegou aqui, ó, no estômago. Do estômago, ele passou para o intestino delgado. Percebam, olha essa circulação aqui, ó, certo? No intestino delgado. Olha essa parte do intestino grosso. Qual é a circulação? É a mesma, tá vendo? Então, toda essa circulação que reveste o intestino delgado como um todo e parte do intestino grosso, tá? Assim como essa daqui, ó. Tá vendo? Intestino grosso também. Toda ela leva para um único local, que é o quê? O fígado, tá? Nome dessa circulação: porta hepática, certo? Essa circulação porta hepática leva o fármaco para o fígado. E quando ela chega no fígado, certo? 70% do fármaco vai ser inativado. Então, eu queria que vocês lembrassem as 4 etapas da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, o metabolismo, pessoal, é a terceira etapa, certo? Ela vai ocorrer depois que o fármaco gerou seu efeito. Entretanto, no metabolismo de primeira passagem, olha o nome que está dizendo. Primeira passagem quer dizer que ocorreu antes de gerar o efeito. Porque o fármaco, quando foi absorvido do intestino para a circulação, imediatamente ele foi para o fígado. E ali ele já perdeu 70% da sua composição. Se era um fármaco de 100 miligramas, absorveu 100 miligramas, 70 miligramas foi inativado no fígado. E assim só foi agir quantos por cento? 30% do fármaco. Olha essa imagem agora. Chegou no intestino 100%. Nome dessa circulação: porta hepática. Se ligou aqui, ó, no fígado. 70% foi metabolizado, vai ser excretado e inativado. E 30% vai começar a ser o quê? Ó? Distribuído pelos tecidos e gerar o seu efeito, tá bom? Então, aqui respondendo a essa questão,
explique como ocorre, tá? Então, por exemplo, o fármaco entra na circulação porta-hepática, vai direto ao fígado e vai ser 70% inativado. E quais são as vias que não são afetadas? A gente tem as parenterais diretas, né, que usa seringa. A gente tem sublingual, que não é afetada. A gente tem também a via retal sofre, tá, pessoal? Ela sofre metabolismo de primeira passagem, não esqueçam. A via retal sofre menos do que a oral, mas sofre. E quem não sofre? Intravenoso, intramuscular, intradérmico, sublingual, tá? Eles não sofrem metabolismo de primeira passagem. Então, com relação às vias de administração, sabemos que cada um apresenta tempos diferentes para surgir o efeito. Classifique da mais rápida para a mais lenta, falando 5 exemplos. Então, isso vai depender do quê? Isso vai depender do local que o fármaco está sendo absorvido. Pele é um local que absorve lento. Se absorve lento, isso quer dizer que vai gerar um efeito lento. Músculo já é mais rápido, porque o músculo é mais vascularizado do que a pele. Tá? Então, intravenoso já está entrando direto na veia, não tem nem absorção, é extremamente rápido. Então, eu quero que vocês escolham 5 vias de administração e diga qual é a mais rápida para a mais lenta. Então, eu vou dar só um exemplo aqui e, enfim, né, se vocês quiserem copiar, mas se vocês quiserem usar outras vias também. Mas, ó, intravenosa é a mais rápida de todas, tá? Uma das mais rápidas. Tão rápida quanto a via inalatória. A via inalatória é rápida, a via intravenosa altamente rápida, justo tão rápida quanto. Aí, ó, a via intravenosa é mais rápida do que a via sublingual, que a via sublingual também é rápida. A via sublingual é mais rápida do que a via intramuscular, por exemplo, tá? E a via intramuscular é mais rápida do que a via intradérmica. A via intradérmica é mais rápida que a via oral. A via oral é a mais lenta de todas. A via oral tem que passar por todas aquelas barreiras, né? Estômago, intestino delgado, ser absorvido. Oi? Professor, o senhor pode repetir, por favor? Tá, eu estou dando só a minha sequência, tá? Você pode fazer a sua própria sequência de vias de administração. Mas, ó, de cara, a intravenosa e a inalatória é as duas vias mais rápidas que a gente tem, certo? Inalatória e intravenosa são tão rápidas quanto as mais rápidas. A via oral, de cara, você já sabe que é a mais lenta, tá? Aí as outras eu vou fazendo aqui, ó, por exemplo, sublingual. É rápido ou lento? É rápido, tá? Aí sublingual, você acha que é mais rápido ou mais lenta do que a intravenosa? Mais lenta. A sublingual é mais rápida ou mais lenta que a intramuscular? É mais rápida, tá? Então, ó, intramuscular é mais rápida ou mais lenta que a intradérmica? Mais rápida. Tá? Intradérmica, mais rápida ou mais lento que a oral? Mais rápida, intradérmica em relação à oral, tá? Aí vocês elaboram, pensem em via de administração, pensa na vascularização da via, tá? E aí você pensa, quem é mais vascularizado, obviamente que vai ser mais rápido, tá bom? Ó, no que tange a absorção, julgue a afirmativa como verdadeira ou falsa. A via de administração endovenosa, intravenosa, mesma coisa, é a mais rápida e mais precisa, tá? Você está certo. Uma vez que o fármaco se encontra em sua totalidade na corrente sanguínea, a absorção é de 100%. Então, isso é aquela pegadinha que certamente estaria presente na prova de vocês, né, gente? Ela estaria presente na prova de vocês e eu tenho certeza que devia ter gente que errar. Porque eu tenho esse slide aqui, ó. Muita gente reclama. Professor, pegadinha e tal. Mas olha isso aqui. Vou mostrar aqui, tá? Ó. Tá vendo? Olha esse slide. Ele diz o seguinte. Via intravenosa. Não ocorre absorção. Não ocorre absorção. Por quê? Porque a absorção é a passagem do meio que o fármaco foi administrado para a corrente sanguínea. Na intravenosa não há passagem. O fármaco já entra no organismo na corrente sanguínea, ou seja, ele não absorve, certo? Logo,
O que é 100% não é a absorção. É quem? É a biodisponibilidade. Concorda comigo que o fármaco está 100% biodisponível no sangue? Não sofre metabolismo de primeira passagem, ele já vai circular o organismo inteiro, tá? Então, ó, 100% biodisponível, filé. Não é 100% de absorção. 0% de absorção. 100% é a biodisponibilidade. Tranquilo? A distribuição, ó, segunda etapa da farmacocinética, certo? Primeira, a absorção. Segunda, distribuição. É o processo no qual o fármaco passa da circulação sistêmica para o local de ação. Tá? Sai do sangue e vai para o tecido. Gerar o efeito. De que forma a quantidade das proteínas plasmáticas e a afinidade por elas pode interferir na distribuição? Então, bora lá. Vou pegar aqui e distribuição em farmacocinética. Tá aqui, ó. É esse slide aqui, ó, essa pergunta. Ops. Então, ó, de que forma a quantidade pode interferir? Bora lá. Eu falei para vocês, tem que ter muita quantidade de proteína plasmática para o fármaco apolar ser distribuído. Se tiver pouca, ele não vai ser distribuído, ele vai gerar o quê? Efeito tóxico, tá? Ele vai se ligar em outros compartimentos, que não é aquele que ele deveria agir. Então, pessoal, a quantidade tem que ser alta. Então, é só lembrar aquela situação de uma hipoalbuminemia, onde na hipoalbuminemia eu tenho pouca albumina no sangue, eu tenho pouca proteína plasmática. Isso quer dizer que vai ficar muito fármaco sem se ligar às proteínas plasmáticas. E aí ele não vai ser distribuído, gerando efeito tóxico, tá? Então, a quantidade tem que ser elevada para ele ser distribuído e não gerar efeito tóxico. Agora, a afinidade tem que ser baixa. Esse quadro mostra bem isso, ó. Eu tenho uma quantidade legal, tá vendo? 5 proteínas plasmáticas, 5 fármacos chegaram ao seu local. Quantidade de proteína plasmática aqui está legal. Agora, a afinidade está baixa. É isso que tem que existir. Uma baixa afinidade. Porque quando chega no local de ação do fármaco, esse fármaco se desliga da proteína plasmática, atravessa a membrana do vaso e se liga a seus receptores no tecido. Todos os receptores estão ocupados aqui, ó, com o fármaco. Tá? Se os receptores estão ocupados com o fármaco, quer dizer que eles estão sendo ativados, quer dizer que o efeito está sendo gerado. A afinidade com as proteínas plasmáticas tem que ser baixa. Se for alta, olha o que vai acontecer. 5 proteínas plasmáticas e 5 fármacos chegaram. A quantidade aqui está legal. Agora, o que é que não está legal? É a afinidade. Essa afinidade estando alta, quando chega no local de ação, o fármaco tenta se desligar, não consegue. E aí ele não consegue se desligar, vai tentar sair do vaso para se ligar aos seus receptores, não consegue. Resultado disso aí, pessoal, efeito subterapêutico, tá? Efeito subterapêutico. O fármaco continua circulando no organismo. Circula com a proteína plasmática, até que vai chegar a hora que ele vai fazer o quê? Olha o que é que ele vai ser, ó. Excretado, tá? Órgão de depuração. Quem é esse órgão de depuração? Os rins, tá? Ele circulou, chegou a hora que ele vai embora, tá? Basicamente, é isso que acontece com fármacos que apresentam alta afinidade às proteínas plasmáticas. Qual é o ideal? Alta quantidade de proteínas plasmáticas com baixa afinidade. Beleza? Tá tranquilo aí? Então, respondida a questão número 6, tá? Quais são as duas principais funções da biotransformação? Fácil, né? Ó, pegar aqui o slide de biotransformação. Cadê? Tá aqui. Ó, duas funções da biotransformação. Função número 1. Biotransformação, ela deixa o fármaco mais hidrossolúvel para ele ser o quê? Eliminado. Função número 1, facilitar a eliminação desse fármaco. Função número 2, inativar o fármaco, tá? Porque uma vez que ele deixa esse fármaco mais hidrossolúvel para o fármaco ser eliminado, gente, uma vez que ele fica mais polar, ele mudou a sua estrutura química, ele perde o seu efeito. E, consequentemente, ele fica o quê? Inativo. Então, a função da biotransformação, ou melhor, metabolismo,
deixar o fármaco mais hidrossolúvel, facilitando sua eliminação, tá? Ou seja, facilitar a eliminação. E, segunda função, inativá-los, certo? É isso que o metabolismo, que a biotransformação faz. E de que forma esse processo ocorre, tá? Vamos ver de que forma ele ocorre. Esse processo, ele vai ocorrer através de dois tipos de reações. As reações de fase 1 e as reações de fase 2, tá? Quem fazem essas reações? Enzimas do citocromo P450, sigla CYP, certo? CYP 450, CYP 450. O que é que elas fazem? Fazem as reações que tornam o fármaco mais hidrossolúvel, que tornam o fármaco mais polar e, consequentemente, facilita sua eliminação. Consequentemente, deixam ele inativo, tá? Quais são as reações de fase 1, gente? As reações de fase 1, ó, essas daqui. Oxidação, hidroxilação, dealquilação, deaminação, hidrólise. Eu costumo dizer o seguinte, ó, as reações de fase 1 são qualquer reação que não seja de conjugação. Reação de fase 2, conjugação. Todas as outras, reações de fase 1, tá? Então, o que é essa fase 1, o que é essa fase 2? A fase 1 é a primeira tentativa do fármaco, do fígado, de deixar esse fármaco polar, certo? E inativo, consequentemente. Olha essa situação. Reação de fase 1, certo? Gerou este derivado, tá? Supondo que ele chegou lá nos rins, se misturou na urina, não conseguiu, porque não está polar suficiente. O que é que esse fármaco faz? Reabsorve, volta para o sangue, circula, mas está inativo, beleza. Circula, chega no fígado, o fígado diz assim, caramba, já foi feita reação de fase 1 nesse fármaco. Vamos fazer o que agora? Reação de fase 2. A reação de fase 2, eu vou voltar, ó, reação de conjugação. O que é que ele conjuga? Essa substância. Ácido glicurônico. Estão vendo aqui a molécula do ácido glicurônico? Ele conjuga no fármaco. Está aqui, ó. Esse é o fármaco, esse é o ácido glicurônico conjugado. Aí aqui não tem escapatória. A segunda tentativa é fatal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oxigênios. Ele está muito polar e aí ele vai ser finalmente eliminado, beleza? Reação de fase 2 é reação de conjugação do ácido glicurônico na molécula do fármaco. Ele fica polar suficiente para ser eliminado, beleza, pessoal? Então, vamos ver se a gente respondeu, ó. De que forma esse processo ocorre? Através das reações de fase 1 e reações de fase 2. Reação de fase 1, enzimas do citocromo P450, reações de oxidação, hidroxilação, redução, tá? Se o fármaco não fica suficientemente polar para ser eliminado, reações de fase 2, que é a reação de conjugação do ácido glicurônico, que aí ele vai ficar polar o suficiente para ser eliminado, tá? E para finalizar, gente, nossa revisão e o exercício de vocês, quais implicações da indução e inibição enzimática? São esses dois slides aqui, tá? Então, ó, tudo que está nesses tópicos são as consequências. Ó. Consequências da indução, consequências da inibição. Então, qual é a consequência da indução enzimática? Sem ler os tópicos. Eu aumento o número de enzimas que estão metabolizando o fármaco. Se eu aumento o número de enzimas que estão metabolizando, eu aumento a inativação do fármaco. Aumentando a inativação do fármaco, efeito subterapêutico, tá? E aqui, ó, inibição enzimática, eu diminuo as enzimas da metabolização. Se eu diminuo as enzimas da metabolização, eu diminuo a inativação. Se eu diminuo a inativação, eu, consequentemente, aumentei o quê? A quantidade de fármaco que está ativo. Se eu aumentei a quantidade de fármaco ativo, eu aumentei a possível toxicidade desse fármaco. Então, consequência da indução, efeito subterapêutico. Consequência da inibição, efeito tóxico. Beleza? Dúvidas? E aí? Alguma dúvida com relação a esse questionário? Acho que não. Não, né?
Não. Professor, Gabi tá com uma dúvida. Olha aí Diga. no chat, por favor. Aonde? Nessas mensagenzinhas aqui. Ah, Bate-papo. tá. Ah, caramba, desculpa, eu não estava olhando o chat. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Cadê o chat? Calma aí, viu, gente? Tô apanhando. Achei. Ah, vamos ver as mensagens. Desculpa, eu não estava acompanhando. Tá ótimo. Videoaula, beleza. Se houver alguma contrariedade com relação à metodologia, vocês me falam. Ó, teve uma dúvida aqui de Gabi. Professor, então quer dizer que são 3 segundos mensageiros? É isso aí, tá? Vamos lá. Não, com relação à via da adenileuciclase, são 2. AMP cíclico e PKA, são 2. E na da fosfolipase C, são 4, né? Que é o IP3, o diacilglicerol, o cálcio e a PKC, tá? São 4 segundos mensageiros. Então, era isso, para repetir, segundos mensageiros. Ficou claro? Segundos mensageiros tem a função, tem o papel de exercer a função do fármaco dentro da célula, tá? E, basicamente, gerar o seu efeito, uma vez que ele não conseguiu abrir o canal diretamente, não conseguiu entrar na célula, então ele faz o papel do fármaco dentro da célula, Professor, através de cascata. o senhor vai colocar esse vídeo que o senhor está gravando no YouTube? Posso colocar, tá? Esse aqui eu vou botar fechado, porque como não é como é uma aula assim de responder exercício e tal, eu posso deixar o vídeo disponível através de um link privado, vocês vão me pedindo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar um Word lá no aluno online, um arquivo de Word, com o link dessa aula. Eu vou postar o vídeo agora de tarde, leva um tempo para carregar, etc. Eu vou colocar o link desse vídeo privado no YouTube para vocês terem acesso, para a turma que não pôde assistir essa videoaula aqui também ter acesso, porque a gente discutiu as duas atividades avaliativas, então, assim, é lógico que vai ajudar bastante vocês a responderem, né? E, assim, como eu falei, meu intuito não é prejudicar ninguém. Teve gente que não conseguiu assistir essa videoaula aqui, não tem problema, a gente disponibiliza ela, as pessoas podem assistir em outro horário. Fico feliz por vocês terem participado e, obviamente, a gente pode tirar a dúvida de vocês diretamente aqui pelo vídeo, que acho que acaba ficando mais esclarecedor, certo? Em relação a quem não assistiu, também não tem problema, coloca a dúvida lá no chat. Coloca no chat, me manda por e-mail, da forma que achar melhor, pode mandar dúvida, certo? E aí, eu já vou deixar combinado com vocês, então, o seguinte, semana que vem, do dia 30 ao dia 3, vocês vão estar postando essas respostas, eu vou estar corrigindo, e eu já vou deixar a aula de sistema nervoso autônomo simpático, que é o da adrenalina, disponível para vocês no YouTube, tá? Eu vou colocar o link, e vocês vão estudar essa aula quando for na quarta 15, ou seja, de hoje a 15, de hoje a 7, eu deixo a aula, de hoje a 8, eu deixo a aula disponível, tá? Aí, de hoje a 15, vocês vão fazer o quê? A gente vai se reunir dessa forma para vocês tirarem dúvidas. Então, o que é importante para essa aula funcionar, gente? Dúvidas. Tragam anotadas em um caderno, entendeu? E a gente vai passando pela aula, eu não vou fazer uma aula, eu vou fazer desse jeito aqui que a gente responder esse questionário, tá? Eu posso abrir um estudo dirigido, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou abrir um estudo dirigido. Eu faço assim, pronto. Melhor ainda. Eu vou postar a videoaula e um estudo dirigido. Então, show de bola. Vocês assistem a aula, respondem o estudo dirigido e... não que esse estudo vá valer nota, tá? Não vá pensar nisso agora. A gente nem imagina como é que vai ser essa atividade avaliativa da segunda unidade. Vamos pensar no estudo dirigido como uma forma de vocês assistir a aula e respondendo o estudo dirigido.
e quando chegar na conferência, que seria o horário da aula, vocês tirarem dúvidas, beleza? Tira dúvidas com relação ao estudo dirigido, tira dúvidas com relação à aula que foi ministrada por videoaula. A gente vai deixar dessa forma. Se houver alguma necessidade de modificar, certo? Ou a sistemática, aí a gente vai se adaptando conforme. Por que eu acho assim bacana? Porque tem gente que não consegue assistir a videoaula online aqui, simultaneamente, certo? Aí a perde, fica com dúvida. Tem gente que não tem internet e tal, a internet está ruim. E a videoaula lá está disponível para você assistir 10 em 10 minutos, 15 em 15, 20 em 20, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, vai dar certo, né? Vamos ter o pensamento positivo nesse momento aí que está todo mundo dentro de casa e é complicado. A gente sabe que vai surgindo problema de aluno que precisa trancar porque não está se adaptando com as necessidades tecnológicas. E a gente, infelizmente, sofre com isso porque o máximo que a gente pode, a gente está fazendo, que é tentar adaptar essas aulas que seriam presenciais para um estilo de aula remota, tá? E como a gente pegou esse finalzinho da primeira unidade, a única aula que a gente acabou não tendo foi a de dinâmica, mas eu vi que deu certo, eu postei o vídeo, muita gente visualizou, eu pedi para curtir lá para eu ver se vocês estariam assistindo, eu vi que o pessoal curtiu, comentou, e aí veio esse estudo dirigido para complementar o conhecimento. Então, óbvio, sempre me disponibilizando para tirar dúvida de vocês, e eu espero que a segunda unidade funcione até onde for necessário, tá? E que a gente seguindo essas recomendações, ao contrário do que vergonhosamente foi dito ontem eu estava tão feliz com o paredão de Daniel, entendeu? Eu estava realizado, só que aí aquele pronunciamento tirou a minha alegria da noite. Foi realmente preocupante. Meu Deus do céu. Aí, assim, gente, eu tenho certeza que vocês, como profissionais de saúde, não levaram aquilo em consideração e eu fico, de verdade, torcendo para que as pessoas que compactuam com o pensamento do presidente não sigam o que foi dito, tá? E é complicado a gente fazer uma mobilização da forma que está se fazendo, de forma tão efetiva, visando o achatamento da curva, e chegar alguém totalmente na contramão em rede nacional, com o poder que ele tem, e disseminar informações tão absurdas como foram. Mas não desacreditem, e eu acho que realmente a Paraíba, principalmente, talvez seja um dos estados que apresentem uma melhor eficiência com relação a isso. Talvez os números de casos não sejam tão altos por causa da falta de kit, isso aí tudo bem, mas eu também acredito que nós somos um estado que estamos reagindo bem às medidas de prevenção. Dessa forma, quando tudo isso passar, o surto começar a reverter e a gente voltar a ter vida social, vai ser um aprendizado imenso. Tá? Com certeza a gente não volta com a mesma cabeça que a gente tinha antes. Tá? Isso está servindo de muito aprendizado para todos, inclusive academicamente, né? Vocês tendo que se virar com videoaulas e reuniões, videoconferências, Zoom, e tudo isso está sendo muita novidade para todo mundo. O que eu desejo a vocês é que muita força, muita perseverança, que vocês não se desestimulem, certo? Se vocês perceberem que algum professor está deixando a desejar em um determinado ponto, chega junto, conversa. Tá, professor, eu gostaria que estivesse sendo dessa forma. Assim como a gente organizou o nosso primeiro encontro, a gente vai ter vários outros daqui para frente, e eu queria contar com a presença online de vocês, estimulem os colegas a participarem para não pegar só as gravações, certo? E dessa forma a gente vai fazendo dar certo. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é isso. Se ficou mais algum questionamento, vocês podem entrar em contato. Estou disponível via representante pelo WhatsApp, estou disponível por e-mail, estou disponível no chat, independente do horário, certo? O meu intuito aqui é não prejudicar o aprendizado de vocês. Beleza? A mensagem que eu queria passar era essa, e
Façam o exercício, tem bastante tempo, me enviem e vai dar tudo certo, tá bem? Fiquem com Deus, tenham aí um bom dia e uns bons estudos. Valeu, gente. Amém, professor. O senhor Tchauzinho, também. professor. Amém. Beijo, professor. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.